já se sentiu dividido por dentro? Corpo cansado, alma ferida, espírito distante e palavras que só reforçam o desânimo? Isso é desalinhamento espiritual. E o reino de Deus não pode avançar com filhos desalinhados. Hoje eu quero lhe falar sobre o alinhamento entre o corpo, a alma e o espírito com a palavra de Deus. E tem mais um alerta aqui muito sério: a autossabotagem espiritual, que pode te tirar do propósito eterno de Deus e te fazer andar em círculos dentro de um ciclo vicioso e insano. Hoje você vai aprender a quebrar padrões de comportamentos humanos e a viver andando por fé, guiado pelo Espírito Santo. Se você ainda não entendeu quem você é em Deus e o que é que você está fazendo aqui nessa terra, fica comigo até o final, porque esse vídeo é para você. Certamente Deus vai te mostrar com clareza e você vai entender qual a importância da sua existência na terra dos viventes. Deus vai alinhar tudo dentro de você e te levantar com propósito e autoridade. Você crê? Já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte, comenta e dê o seu like. Hoje eu vou viver pela fé. Vamos entender sobre as nossas naturezas. Você tem duas, assim como eu, a natureza humana e a divina. O corpo e a alma formam a nossa natureza humana. Carne, osso, matéria, pensamentos, sentimentos, vontades e emoções. O espírito é a nossa natureza divina. É a nossa parte, a nossa essência que vem de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz: que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Então, você e eu somos seres triunos. Temos um corpo, uma alma e um espírito. Cada parte foi criada para cooperar com um propósito eterno de Deus que eu e você precisamos em nome de Jesus e vamos cumprir. Quando uma parte está desalinhada, toda a vida espiritual, emocional e corporal sofre. Todo ser fica vulnerável e sente as consequências. Você já viu uma pessoa tentando correr com uma perna quebrada? Ela até tenta, mas não vai muito longe. Isso causa estresse e desperdício de energia. O reino de Deus só avança com inteireza de coração e não com partes desconectadas. O nosso espírito, como eu já disse, é a nossa natureza divina. É onde o Espírito Santo habita em nosso ser. É quando nós cremos, confessamos e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O Espírito Santo nos sela, nos marca, nos batiza com fogo. A partir daí, o nosso espírito se torna um com o Santo Espírito de Deus. Em Romanos, capítulo 8, verso 16 diz: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito é onde nós ouvimos Deus. É no Espírito que recebemos revelação, convicção e identidade genuína. Mas quando o Espírito se apaga, a alma assume o controle e ela carrega feridas, vontades e memórias. Se você vive pela sua alma ou pelo seu corpo, você perde o rumo totalmente. Filhos de Deus só podem viver com propósito eterno sendo guiados pelo Espírito Santo. A alma é a parte do campo da renovação. Em Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É na nossa alma que as guerras diárias ocorrem. Nossos pensamentos, sentimentos, traumas, vontades. Em Salmos, capítulo 42, verso 11 diz: por que estás abatido, a minha alma? A alma ferida afeta o corpo, apaga o espírito e mina a confiança na fé. Mas a boa notícia é que a alma pode ser alinhada pela palavra, tratada, treinada e curada pela vontade de Deus. Já o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É o cuidado de Deus que reveste o nosso espírito e o Espírito Santo que está dentro do nosso espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20 diz: vosso corpo é templo do Espírito Santo. O corpo é vaso que carrega glória. Você não pode negligenciar a sua saúde, o seu descanso, a sua alimentação, o seu físico.
Um corpo esgotado sabota sua vida espiritual. Cuidar do corpo é um ato de adoração a Deus. Você glorifica a Deus também com o seu corpo. Agora eu quero lhe falar de algo muito importante. Esse ponto é extremamente necessário você saber. Cuidado com esse alerta, o perigo da autossabotagem. Preste atenção. Muitas vezes, o maior inimigo da missão que Deus te deu não é o diabo. Ele é mentiroso, ele induz ao erro, é verdade. Mas é você mesmo, sabe por quê? Em Tiago, capítulo 1, verso 8 diz: a mente dividida é instável em tudo o que faz. Ou seja, você se sabota quando fala mal de si mesmo, duvida do seu chamado, aceita o fracasso como sua identidade e resposta final, começa a desistir antes mesmo de tentar, foge do propósito porque se sente indigno. A autossabotagem acontece por causa da sua mente emocional. Você pensa com a mente racional, mas o seu subconsciente carrega memórias, traumas, situações e vivências que formam códigos no seu subconsciente, que fazem com que você haja da maneira como age. A parte irracional do seu subconsciente não pensa para agir. Ela manda esses códigos para o seu cérebro e o seu cérebro responde a essa matriz de códigos gravados. Você está entendendo? Elaine, mas como é que eu faço para resolver isso? Para você resolver o problema da autossabotagem, é necessário que você ressignifique coisas dentro do seu cérebro. Você tem que ter novos códigos aqui dentro para que ele possa entender que é assim que funciona a sua vida agora. Tudo aquilo que te traumatizou, a solução é um novo trauma, é um novo código que pode ser feito de duas formas. Ou por um impacto emocional, espiritual muito grande, um susto que te cause esse choque de realidade, ou por repetição, por treinar a sua mente através da nova realidade que você deseja para a sua vida. Por exemplo, se você diz assim: eu sou fraco, a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então você está tirando uma história de fraqueza para uma história de fortaleza em Deus. Isso é ressignificar. Ou quando Deus fala algo para você, ou você ouve algo a respeito de você que te causa um impacto muito grande, aquilo é selado, aquilo codifica, traumatiza novamente a sua mente e você começa a agir de uma forma diferente porque ela expande. E tudo que você foca expande, e depois que expandiu já está gravado o código lá, entendeu? Vamos fazer repetidas vezes aquilo onde você falhou da maneira certa. Em Provérbios, capítulo 18, verso 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Vamos parar de repetir a nossa dor? Vamos começar a repetir a solução da dor? Veja o que diz em Romanos, capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Deus está dizendo que é possível produzir vida pelos lábios. Então, se você alinha suas palavras com a vontade de Deus, tira o erro da palavra e coloca a vontade de Deus misturada com fé, você quebra esse ciclo de autossabotagem. Para mim, isso tem sido muito poderoso. Eu tenho feito isso e tenho visto resultados extraordinários na minha vida. Eu quero compartilhar isso com você. Você precisa alinhar a sua fala à vontade de Deus. Vamos fazer isso? E também tem a palavra. O alinhamento do céu na terra depende da palavra. Deus construiu a terra pela palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz, porque ele creu no que ele disse e aquilo aconteceu. Em Hebreus, capítulo 4, verso 12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Ouça, meu irmão, ouça, minha irmã, é a palavra que separa o que é alma humano do que é espírito divino. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amados, quando a gente se alinha ao céu, nos tornamos luz aonde há trevas.
Com o filho alinhado, o reino avança. Agora nós vamos falar da nossa missão. E o que é que a gente está fazendo aqui nessa terra? Nós fazemos parte da grande comissão. Essa é a missão de todo o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz: Vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a sua missão e a minha missão. Isso não é só para pastores, mas é para filhos de Deus. Você tem uma vocação celestial. Você faz parte do reino de Deus. Essa vocação exige alinhamento total. Em Efésios capítulo 4, verso 1 diz: Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Deus está levantando um exército de filhos alinhados. Você faz parte disso. Eu quero te perguntar, o que tem te impedido de viver a abundância da vida que Deus disse? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Se o Senhor deu uma palavra genuína para você, um testamento cheio de promessas, uma herança bendita, o que falta para você viver isso aqui? Talvez falte conhecimento de Deus, talvez falte conhecimento de si próprio, autoconhecimento, talvez falte alinhar, e é isso que essa palavra traz para você hoje. Vamos orar? Para que o Senhor confirme essa palavra genuína ministrada ao seu coração e para que você possa ter a autorresponsabilidade de se alinhar e fazer parte do processo que o Senhor vai aprovar. Porque quando a gente agrada a Deus, o Senhor honra a nossa fé. Em nome de Jesus, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bom, justo, fiel e verdadeiro, eis aqui a Tua palavra ministrada, Senhor. Eis aqui todo o conhecimento que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, os nossos sonhos, tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, através da minha vida, Pai. Ó Deus, eu quero compartilhar com esse irmão e essa irmã que me ouve, essa família aqui representada, ó Deus, os ensinamentos que eu tenho, Senhor, recebido de Ti. A Bíblia diz, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. O Senhor tem me dado, Senhor, a conhecer as virtudes do reino, a conhecer os caminhos de alcançar, Senhor, vitórias nessa terra pela fé e pela palavra. Ó Deus, de conhecer, Senhor, como funciona o corpo, a parte humana, a parte racional, a parte emocional. O Senhor tem me feito conhecer coisas, Senhor, que um dia eu não fazia ideia do que eram. Mas que hoje, Pai, ó Deus, tem, Pai, sim, feito diferença na minha vida esse conhecimento, Senhor. A Tua palavra diz, antes crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos conhecer e avançar em Te conhecer, Pai. Por isso eu Te digo, Senhor, ó Deus, eu peço, revela-Te aos Teus filhinhos, aos eleitos, às eleitas que estão me ouvindo nessa hora, Pai. Ó Deus, ajuda nas fraquezas emocionais, humanas, carnais, ó Senhor, corporais, Jesus, espirituais, tudo aquilo que envolve o ser. O Teu filho, a Tua filha, aquele que é chamado, escolhido, eleito por Ti, Senhor, que eles tenham agora, Pai, um impacto emocional, Senhor, porque a Tua palavra diz que só o Senhor pode convencer da justiça, do pecado, do juízo. Meu Deus, mostra-Te forte na fraqueza do Teu povo, Senhor, e revela-Te a eles com força, para que eles possam, Senhor, receber de Ti, Senhor, ânimo novo para construir, Senhor, a realidade do céu na terra e ser testemunho vivo da Tua graça para outras ovelhas que ainda estão perdidas, Pai. Assim eu oro com fé. Nós temos a missão, ó Deus, de levar o testemunho da nossa vida, que a nossa vida seja, Senhor, uma Bíblia aberta, para que todos que possam ver, vejam a Tua glória e que possam, Senhor, saber que foi o Senhor que fez. Assim o Senhor diz e assim o Senhor faz, é assim que funciona. Quando, Senhor, o Senhor determina, ó Deus, desígnios e propósitos através de um filho, ó Deus, Ele vai fazer aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor o convence, o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não tem como não te seguir. Quando alguém ouve a Tua voz, Senhor, é porque é filho e ele segue. Não tem outro comando. Jesus, que se cumpra essa palavra na vida dos Teus filhos, que eles ouçam a Tua voz e sigam imediatamente no caminho da Tua justiça. Assim eu oro com fé, no nome santo de Jesus, esperando o melhor. E você que crê, diga amém
Amém. E graças a Deus. Se esse vídeo falou com você, eu vou te pedir, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com o maior número. Comenta aqui, hoje eu decido ser liberto pela palavra de Deus e alinhar a minha vida no corpo, na alma, no espírito e na palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo. Graça e paz.